Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. A partir de agora, eu farei uma série de episódios focados na psicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre a psicologia e a diferença da psicologia para a psicologia clínica. O que é uma área dentro da psicologia e o que é uma abordagem psicológica. Então vamos lá? Bom episódio! Se você ouviu os episódios 1, 2 e 3 do podcast, você entendeu um pouco da história da psicologia das neurociências. No primeiro episódio, eu falo do Fechner, que lançou um livro em 1850 que deu as bases para poder se estudar a mente. Em 1879, o Wundt cria o primeiro laboratório de psicologia e tem muitos alunos de outros países e isso começa a divulgar a psicologia. Essa psicologia da época era uma psicologia voltada para a ciência básica. O que isso quer dizer? Quer dizer que os psicólogos da época estavam interessados em entender como a nossa mente funciona. Não necessariamente buscavam uma aplicação prática para esse conhecimento. E no meio dessa bagunça toda, em 1896, surgiu um psicólogo dos Estados Unidos chamado Lightner Whitmer, que fundou a primeira clínica psicológica lá na Universidade da Pensilvânia. E por isso ele é considerado o fundador da psicologia clínica. A psicologia clínica é provavelmente o que você entende como psicologia. É o que a gente, quando vai estudar psicologia, imagina que é a psicologia. E um dos objetivos do podcast, inclusive, é mostrar para vocês que a psicologia é muito maior que a psicologia clínica. Mas não é assunto para agora. Então vamos voltar aqui. O Whitmer, o que ele foi trabalhar ali na psicologia clínica, né, no consultório que ele criou, na clínica psicológica? Ele foi trabalhar com crianças que tinham problema de aprendizagem. Então ele era meio focado na parte escolar. Mas, assim, na mesma época ali, do surgimento da psicologia, dessa primeira clínica psicológica aí, na Europa estava acontecendo uma coisa muito importante. Tinha um neurologista austríaco que estava atendendo ali, né, suas pacientes, e ele começou a perceber que muitos dos problemas que ele atendia não eram de causa fisiológica. Ele olhava aquilo, não tinha problema fisiológico, o olho funcionava direito, parecia estar tudo bem com o resto, mas as pessoas sofriam de algum mal. E ele começou a perceber que isso poderia ser de causas mentais, de causas psicológicas, emocionais. O nome desse cara aí, vocês provavelmente já ouviram falar, é o Sigmund Freud, que desenvolveu a psicanálise. Eu não vou falar de psicanálise aqui, porque né, eu não sou especialista nisso, então posso falar muita bobagem, mas basicamente ele trabalhou com a ideia de inconsciente como fonte dos nossos comportamentos e conflitos, e que, através do entendimento desse consciente, desses conflitos, da interpretação disso, dos insights a partir disso, a gente poderia trabalhar esses problemas e ficar melhor. Então, assim, essa é uma visão bem simplista. Se alguém quiser aprender sobre psicanálise, vai ouvir outra coisa aí, podcast sobre isso, ver vídeo sobre isso, ler livros sobre isso. Pro episódio, é isso que vocês precisam entender. Freud partia de um princípio que o inconsciente era muito importante pro entendimento do nosso mundo mental. Então ele trabalhou com uma terapia para tratar a mente que era centrada na fala. A partir da fala poderia se explorar isso e fornecer um tratamento para a pessoa. O Freud era um cara muito inteligente, muito culto, muito erudito, muito esperto também, né, que teve essa sagacidade aí, né, de naquele contexto entender isso. E ele desenvolveu a psicanálise, né, que começou a fazer muito sucesso ali na região, depois na Europa. E ela foi se fundamentando mais, foi tendo mais seguidores, mais gente estudando, ele foi reformulando a teoria dele lá. Teve a tal da primeira tópica, depois a segunda tópica, que se você entender o que é isso, você sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Isso foi muito importante porque lembra que a psicologia trabalhava o entendimento da função da mente, como que a mente percebe as coisas, como que nós percebemos? O Freud não, ele já foi para o lado do tratamento. E a psicologia, nesse momento, não estava fazendo isso, fora a primeira clínica lá psicológica. Então ele olhou para um lugar que ninguém estava olhando. E isso foi muito importante. Gostando ou não dele, esse avanço que ele deu aí no mundo mental foi muito importante e serviu de base até para receber críticas para desenvolver outras áreas da psicologia, conforme vocês vão entender daqui a pouco.
Então, como a psicanálise estava se desenvolvendo, o que acontece? Muita gente foi lá estudar com Freud, até a gente nos Estados Unidos, né? E essas ideias da psicanálise chegaram até os Estados Unidos, e o pessoal daquela psicologia ali, né, que estava mexendo mais com percepção, como é que a gente entende o mundo, ciência básica, não ficou muito satisfeito. Aí, lá em 1913, um psicólogo chamado John B. Watson lançou um artigo que ficou conhecido como Manifesto Behaviorista, defendendo uma nova abordagem para a psicologia. Né, vamos resgatar aquela essência da psicologia ali, da psicofísica. E ele apontou que o foco de investigação deveria ser o comportamento observável e mensurável, né, que dá para ser medido, querendo buscar leis que governassem o comportamento humano. Então esse objetivo estava alinhado com as outras ciências, por exemplo, a física, a química, né, e tudo mais. Então esse manifesto deu uma origem a uma corrente teórica na psicologia chamada behaviorismo. Behavior quer dizer comportamento, né, então seria o comportamentalismo. E isso foi muito importante, e é até hoje. Por quê? Porque gera um debate muito forte, gerou na época, né, e gera até hoje um debate muito forte dentro da psicologia, na questão da terapia e tudo mais. E também porque acaba que melhora dos dois lados. Um critica, o outro rebate. O outro rebate, tem que recriticar, né? Então isso foi muito importante para o desenvolvimento das duas áreas. Mas se a psicanálise teve essa crítica tão forte, por que ela ficou tão famosa e é famosa até hoje, né? O principal fator para a psicanálise ter explodido mundialmente foi a Segunda Guerra Mundial, né? Além do crescimento que já estava tendo na Europa. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto muito significativo na psicologia clínica. Por quê? Porque um monte de gente foi para a guerra. Aí esse pessoal volta cheio de problemas. Se você ouviu o episódio 8 sobre transtorno de estresse pós-traumático, você vai lembrar que as pessoas voltavam tendo flashbacks da situação traumática, elas tinham memórias intrusivas, elas estavam conversando com alguém, vinham flashes, né, ali do momento de guerra, pesadelos, dificuldade para socializar. E esse pessoal tinha obrigação de receber um tratamento porque eles foram defender o país. E agora, a psicologia estava ali engatinhando a pesquisa básica. Lá na Europa tem um cara lá falando de tratar transtornos mentais. Ué, o que o governo fez? Vamos treinar os nossos psiquiatras e psicólogos para usar essa tal de psicanálise nesse pessoal aqui que veio da guerra, né, os veteranos de guerra, que precisam de tratamento. Então houve uma força-tarefa do governo para isso, né? Então acabou que os Estados Unidos é um país muito grande, com uma população grande, então muita gente foi treinada. E querendo ou não, os Estados Unidos influenciam o resto do mundo. Então a psicanálise começou a ficar famosa também nos Estados Unidos, sendo muito utilizada, e isso fez ela crescer muito, entrando nas universidades, começando a ter alunos, mestrado, doutorado sobre isso, gerando um conhecimento, um corpo teórico forte em cima da ideia inicial lá do Freud, né, que foi sendo mais desenvolvida. Aí acontece o quê? O pessoal, então, se formou nisso, né, para poder usar as técnicas, os métodos psicanalíticos nos soldados. Isso gerou também a cultura da terapia. Começou a se entender que terapia ajudava as pessoas com problemas mentais, além do que eles faziam antigamente, né, de só internar. Então acontece o quê? Começou a ficar, abre aspas, com muitas aspas aqui, normal fazer terapia para quem tem problema. Só que ali ainda era uma coisa mais rudimentar, né, porque era muito focada em tratar doença grave, né, a pessoa veio da guerra, não tá dando conta de socializar, tendo pesadelo, cheio de problema. Então, mas isso já foi o primeiro impulso para psicoterapia começar a ser mais popular. Então, beleza, eu tô falando aqui de psicologia clínica, vamos recapitular como é que ela surgiu? A psicologia, então, surgiu para estudar o fenômeno da percepção com a psicofísica, como é que a gente percebe o mundo, estabelecer regras, né, leis matemáticas ali para poder estabelecer uma relação entre o que a gente percebe e o mundo físico. Ela trabalhava com a pesquisa básica, né, esse entendimento, como funciona. Um pessoal começou lá na Europa, que não era da psicologia, com o Freud ali, que era médico, a buscar um entendimento sobre os transtornos mentais, né, sobre o adoecimento mental. Então ele foi criando a teoria dele, a psicologia deu uma resposta a isso, e também começou a entrar na área do atendimento dos transtornos mentais. Então essa área específica é chamada de psicologia clínica. Então, uma área da psicologia é onde o psicólogo atua, trabalha. Segundo o Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região, né, o de Goiás, nós temos as seguintes áreas na psicologia. A psicologia clínica, a psicologia escolar ou educacional, que trabalha com a escola, né?
A psicologia organizacional e do trabalho, que é focada nas empresas, a psicologia do trânsito, a psicologia jurídica, que tem a ver com as questões legais da justiça, a psicologia do esporte, que fica famosa na época da Copa e das Olimpíadas, a psicologia hospitalar, que está dentro das unidades de saúde, a psicopedagogia, que tem a ver com questões de aprendizagem, a psicomotricidade, que tem a ver com as pessoas que têm dificuldade na coordenação motora, por exemplo, a psicologia social, que vai investigar aspectos sociais do nosso comportamento, e a neuropsicologia. Beleza, mas e o que é a tal da abordagem psicológica, né, que eu falei que ia explicar? Uma abordagem psicológica é um referencial teórico e metodológico que é usado para interpretar o comportamento e a mente. Aqui, comportamento e mente não são só de humanos, né? Podem ser dos animais também. Então, recapitulando, o psicólogo, para trabalhar, ele vai trabalhar em algum lugar, que vai ser a sua área, né? Na escola, no hospital, na clínica, na empresa, que seria organizacional. E nesse trabalho ele vai usar uma abordagem, que é um referencial teórico, para ele poder fazer a sua prática psicológica. Então a área é o lugar, a abordagem é o referencial teórico. E agora eu vou complicar, é onde vem aquele monte de nome que as pessoas ouvem e não entendem por quê, né, se não for da área. A gente tem várias abordagens, são mais de 200. Algumas mais famosas, que vocês talvez já tenham ouvido ou podem ouvir com mais frequência, é a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental, a psicanálise, a psicologia transpessoal, sócio-histórica, humanista, a centrada na pessoa e por aí vai. E o importante dizer aqui é que cada abordagem ela é completa em si mesma. Ela entende o comportamento e a mente sem a necessidade de outra abordagem. Ou seja, não vai existir uma psicologia clínica, mas várias e várias psicologias. E cada abordagem ela é completa em si mesma. Ela entende o comportamento e a mente sem a necessidade das outras. Ou seja, né, então não tem uma psicologia clínica, existem várias psicologias clínicas. E essa questão ela é tão importante que no centenário da psicologia clínica, ela foi discutida por um psicólogo muito famoso da época, né, o George Miller, que levantou essa questão, né, dessa diversidade ser positiva, mas também ser negativa, porque não existe comunicação entre as abordagens. Eu posso fazer um curso de psicologia e nunca ter tido aula de análise do comportamento. E nem de outra abordagem, só de psicanálise. Por outro lado, eu posso fazer um curso de psicologia que eu só tenho behaviorismo e análise do comportamento e não ter aula de psicanálise. Entendeu? E tudo é psicólogo. Todo mundo vai ser chamada de psicólogo, psicóloga, né? Então essa questão das abordagens, ela é complicada, por quê? Vocês que não são da psicologia, né, pessoas leigas na psicologia, podem ficar muito confusos e confusas. Vocês vão lá, procuram psicólogo. Vocês não entendem, né? Então, é tudo psicólogo. Aí chega lá, é de uma abordagem que não bate com o que vocês gostam. A abordagem que a pessoa fica mais em silêncio, uma pessoa que fala demais. É uma abordagem que a pessoa trata muito questão familiar, mas você queria trabalhar mais autoconhecimento. Então, quando você tem conhecimento das abordagens, isso facilitaria. E, para mim, a gente tinha que divulgar, tinha que ser obrigatório divulgar a abordagem que a gente trabalha junto com o nosso nome e nosso CRP, né, que é o registro do conselho. Mas aí é pano para manga para uma discussão muito grande na psicologia. Resumindo aqui, a psicologia surgiu para entender o nosso comportamento, como que a nossa mente funciona, tentando estabelecer relações matemáticas para isso. Aí um pessoal foi para uma área ali para tentar entender na prática, né, como é que a gente pode tratar problemas mentais. Aí veio o ramo a área da psicologia clínica, que é focada nisso. Aí essa área da psicologia clínica, ela não está sozinha, ela tem várias outras áreas. Então a área de atuação é onde a pessoa trabalha, sendo escolar, hospitalar e por aí vai. E quando a pessoa vai trabalhar nesses lugares, ela tem que usar uma abordagem teórica, que seria a abordagem. Então a gente tem a psicanálise centrada na pessoa, a TCC, né, e tudo mais. Então acho que agora ficou um pouco mais claro e é isso por hoje. Se gostou do episódio, visite o site do Carbono ao Silício.wordpress.com. Se você for estudante e quiser aprender mais comigo, visite o site psicologiaeneurociências.wordpress.com. Até mais!
A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.